Ok, vamos juntos. De hoje, transforme suas frustrações em força. Amém. Palavra de Deus para nós aqui. Eu começo lendo um texto de 2 aos Coríntios. Nas telas vai estar aqui anunciado desde o versículo 2 até o versículo 10, mas eu vou fazer uma pausa e continuo a leitura inteira depois. 2 aos Coríntios 12, do versículo 2 ao versículo 10, começa contando uma experiência de Paulo, apóstolo, e ele diz assim: conheço um homem em Cristo que, e ele está falando dele mesmo aqui, há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que não dá para dizer, não dá para contar. E ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, pois estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim, ou do que ouve em mim. Paulo tem uma experiência com Deus, que ele fala, não dá para explicá-la para vocês. E ele fala, eu nem conto delas muito, porque eu não quero que vocês achem que a minha autoridade ou o meu ministério está baseado nas minhas revelações. Por isso que ele termina dizendo que você se preocupe mais com o que vê em mim do que ouve em mim, desse nosso relacionamento pessoal aqui, é isso que Paulo está dizendo aí àquela igreja. Mas nesse momento queria enfocar aqui um detalhe desse texto. Existem experiências que elas são somente entre você e Deus. Como essa experiência de Paulo aqui nesse texto. Tem experiências que você teve com Deus, que, assim como Paulo nesse texto, você só pode contar em parte delas, porque ninguém vai compreender. Eu conheço uma irmã em Cristo, que um dia, com o coração muito apertado, seu pai havia falecido, e ela carregava aquele aperto ali no coração, e falando com Deus, ela disse, Senhor, me dá um sinal de que o meu pai está bem. Ela queria ter essa certeza, meu pai está com o Senhor. E o sinal veio. E era assim um sinal praticamente impossível de acontecer, e veio. E eu te pergunto, como explicar algumas coisas que Deus fala e que Deus faz conosco? Cada um de vocês aqui, eu acredito que já teve alguma experiência com Deus. Desde a sua conversão, do seu batismo, em alguma reunião na ceia, uma experiência de um sentimento, de uma emoção, de uma palavra, por que não de um arrebatamento espiritual, por que não a aparição de anjos? Por que não alguma experiência que você orou e viu a resposta de oração como um milagre que você mal consegue contar os detalhes? E essas coisas, como diz Paulo, são, parte delas, indizíveis. Não dá para contar, não dá para falar. E isso choca com a nossa geração que quer contar tudo.
A gente quer contar até o que está almoçando, o que está tomando café da manhã hoje, por causa da internet. A nossa geração fala demais, nossa geração é internetica demais, nós escrevemos demais, postamos demais, nos expomos demais, falamos demais. E um detalhezinho, às vezes fala demais, fala e queima a língua depois, ou queima os dedos, né? Depois. Dá opinião precipitada em público e depois tem que voltar atrás. Mas existem algumas coisas que Deus falou com você que não é para todo mundo. Na verdade, existem algumas que não são para ninguém, é só para você. São segredos. Há um texto no livro de Salmos, Salmo 25, versículo 14. O texto diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Na antiga tradução de Almeida, corrigida, dizia assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Quando a gente experimenta, ou tem essas experiências com o Senhor, isso tem que gerar em nós, na verdade isso provoca em nós algo que na Bíblia é relatada como o temor do Senhor. Temor do Senhor não é medo, mas ao mesmo tempo eu quero te dizer que o temor do Senhor é uma profunda reverência pela pessoa dEle. Há momentos e experiências com Deus que é um momento de santidade extrema. Me permita essa expressão, porque eu não tenho outra para te contar. É como aqueles querubins que chegam diante do Senhor e não tem mais palavras, então eles ficam dizendo: tu és santo, santo, santo. É isso que eu quis dizer com santidade extrema. Eu não sei nem como explicar isso. De repente minhas palavras não conseguem traduzir o que eu quero expressar aqui. Mas há momentos de profunda reverência com o Senhor. E eu até diria também que há uma profunda reverência no culto. Reverência não é quietude, porque você nota que às vezes a reverência é um silêncio profundo, mas às vezes a reverência é um êxtase, um júbilo imenso, como a Bíblia mesmo fala, diante do Senhor, todo aquele povo adorando a Deus, e era o som como o som de muitas águas. Imagina aquele som barulhento de água, não é? Então, o que eu quero dizer é que há uma reverência pela pessoa do Senhor. Eu comentava numa reunião que tivemos essa semana aqui, nós temos quase que 1000 voluntários trabalhando na nossa comunidade e reunimos com uma parte deles aqui nessa semana, e eu falava com eles sobre a questão da reverência e a importância que nós precisamos ter de reverência com aquilo que eu diria, com as coisas do Senhor. Tudo que envolve o Senhor, um deles o culto. O nosso culto precisa ser reverente. Nós somos uma comunidade extrovertida, nós somos leves, nós somos informais, mas quando nós vamos falar com Deus é muito sério. Levamos a Deus muito a sério. Então, ao ouvir a palavra dEle, ao ouvir a leitura das Escrituras, ou como eu até compartilhei aqui com os meus irmãos, eu desde a infância frequento a igreja, e eu me lembro na igreja dos meus pais, uma pequenina igreja batista de bairro, pouquinha gente, mas se você por alguma razão saiu e fosse entrar e tivesse alguém orando naquele momento, ou lendo a Bíblia, lendo as Escrituras, você não entrava. E não é porque alguém te barrava, não, é porque você já era doutrinado a isso. Você para, por reverência à leitura da palavra, ou por reverência àquele momento da oração, você para por ali, aguarda aquele momento, aí você se movimenta. Então, não é só ritual isso. Isso é um respeito profundo pelo Senhor. Isso, reverência, é algo assim como um profundo interesse por Deus e pelas coisas de Deus. E isso não é só no nosso culto público. É reverente o momento em que você, pelas manhãs, na sua casa, abre a sua Bíblia Sagrada e começa a sua leitura.
É um momento reverente. A nossa geração é uma geração agitada demais, a gente não sabe lidar com reverência, com silêncio. Agora, sem essa reverência, sem esse profundo respeito, e aqui eu quero usar a palavra, sem esse profundo interesse por Deus, você percebe que algumas pessoas estão completamente interessadas em Deus, outros não estão, mesmo nos nossos cultos. Enquanto que algumas pessoas, quando chega, por exemplo, o momento dos cânticos, é o momento dela expressar algo para Deus, o momento do ensino das Escrituras, é aquele momento assim, Deus vai falar comigo, ela tem um profundo interesse por Deus. Outras não, ficam assim, perdidão, né? Fica no celular, fica em alguma outra coisa, fica desconectado. Ou seja, existem algumas pessoas que se aproximam de Deus. Tem outras que, como a multidão, ficava só à distância. Ouvindo as historinhas que Jesus contava, me permite colocar as historinhas entre aspas, tá? Porque era isso que as pessoas imaginavam. As parábolas de Jesus para eles eram historinhas. Mas para os discípulos, para aqueles que estavam perto dele, era revelação. Era alguma coisa muito mais profunda. Em Marcos capítulo 4, versículo 10 e 11, conta uma história desse momento. Jesus tinha acabado de contar uma parábola, a multidão toda achando tudo aquilo muito legal, mas aí diz assim, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, note, tinha gente que se aproximou de Jesus. Começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Olha o que Jesus fala para eles e para nós. Jesus disse a eles e a nós: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Tem coisas, queridos, que Deus não revela para os que são de fora. Tem coisas que Deus não revela para aqueles que estão longe. É interessante, Jesus, depois da ressurreição, ele andou 40 dias com seus discípulos, falando do reino de Deus ali com eles. Atos capítulo 1 narra isso. Mas é interessante notar uma coisa. Você percebeu que Jesus, depois da ressurreição, não realizou nenhum milagre? Ele não fez curas, ele não fez mais milagres públicos, talvez só ali com os discípulos, né? Com os discípulos sim, você vê uma outra grande pesca, você vê Jesus ali na praia assando um peixe lá para eles que a gente não sabe de onde que veio, não é? Essas coisas que Jesus faz, mas é com os discípulos. Para os de fora ele parou, porque Jesus não ia mais usar milagres para convencer os inconvencíveis. Ele não se preocupou mais com isso. Agora Jesus decidiu: eu vou me mostrar vivo somente para os meus, somente para aqueles que estão de perto. E aí que eu te pergunto se você é um desses também. Eu continuo a leitura. A leitura que nós começamos, eu parei, eu continuo aqui do versículo 7, 2 Coríntios 2, de 12 a 10, eu continuo do versículo 7. Paulo continua dizendo assim, que ele teve essas revelações todas, mas... E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, disse Paulo, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque, vamos falar essa última frase juntos? Quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Palavra do Senhor, santa palavra de Deus, maravilhosa.
O contexto desse texto é que Paulo está se defendendo contra os chamados superapóstolos. Esse termo não é meu, é o termo de Paulo, está na Bíblia. Eram líderes muito carismáticos, eu diria nos dias de hoje, muito midiáticos, que se gabavam das suas visões e se gabavam da sua influência, e se julgavam muito poderosos. A mesma coisa existe hoje. E Paulo, então, ele compartilha a sua experiência espiritual, de ter sido arrebatado até o paraíso. Agora, de maneira humilde, Paulo, ele começa a ressaltar que Deus usou as suas fraquezas, simbolizadas aqui nesse espinho na carne, para revelar, Deus usou isso para revelar a graça e o poder dele sobre Paulo. Esse espinho na carne, muitas pessoas perguntam o que é isso. Paulo não nos revela o que é, ele nos dá algumas coisas que dá para a gente entender. Várias dessas opções que vou citar, elas podem ser. Pode ser, por exemplo, uma enfermidade crônica de Paulo. Algumas pessoas, principalmente alguns pregadores de fé hoje, que dizem que crente não fica doente, é estranho. Porque você tem várias situações assim na Bíblia Sagrada, Timóteo com problemas no estômago, Epafrodito, ou Epáfras, como você quiser, ele teve problemas de estresse profundo. Paulo, por exemplo, tinha problema nas vistas. E talvez devido ao apedrejamento que ele passou, pode ser que isso afetou a sua visão, e aquilo o perturbava. Também pode ser perseguições constantes. Porque assim, cá entre nós, gente, tem hora que enche, não enche? Só te perseguindo o tempo todo, só te perseguindo o tempo todo. E um detalhezinho, a perseguição tinha por parte dos judeus, mas tinha perseguição por parte de cristãos também, com Paulo. E assim, acho que teve hora que ele se encheu. Alguém aqui já se encheu de gente? Vou nem pedir para você levantar a mão. Vai que você está cheia do teu marido ou da tua esposa aí do lado. Mas às vezes a gente se enche. Enche de gente, de cobrança, de pergunta, de ideia, de discordância, de postura, de jeito de ser. Você se enche. Paulo também se encheu. Pode ser também uma fraqueza emocional, ou uma fraqueza espiritual, porque ele fala, eu hoje entendi que é bom para mim a minha fraqueza. Ele fala, eu sinto prazer nas minhas fraquezas. Ele mesmo fala, né, que quem não se entristece, que eu também não tenho entristecido. E ele fala, abatidos, mas não destruídos. Então, Paulo já ficou abatido. Então, meu irmão e minha irmã, se você agora, nesse momento, ou quem sabe você já passou por momentos de estar abatido na sua vida, eu até diria abatido na sua fé, ou abatido nas suas emoções, não se sinta menos espiritual ou menos cristão por causa disso, ou um seguidor de Jesus de segunda classe, de maneira alguma, meu irmão, você é humano, é isso. Humanos se cansam. Nossa alma não aguenta tanta coisa, e eu imagino, assim, é uma coisa minha, é bem pessoal, isso aqui é Anésio falando, tá? Anésio humano falando. Eu até acho que nos nossos dias é pior do que nos dias antigos, por uma razão, o nível de informações que nós temos hoje. É muita informação, é muita coisa. A gente tem que decidir tudo. Esses dias, assim, eu me lembrei até de uma pregação minha aqui, que eu estava brincando, que eu falei de café, né? Que às vezes a gente chega assim, é tão fácil, né? Antigamente você fala, dá um cafezinho? Chega na padaria, né? É um cafezinho. O cara vai lá, um cafezinho te deu, tá bom, tá jóia. Né? Hoje em dia, se alguém chega para você, né? Fala, você quer um cafezinho? Quero. Pequeno, médio ou grande? Médio, tá bom. Açúcar ou adoçante? Tá, adoçante ou nada, né? Ok. Você gosta mais forte, mais fraco? Como que é a torra que você gosta? Você fica assim. Aí esses dias eu vi alguém, eu estava... maquininha de água, tá? Filtro de água. E eu me vi fazendo isso. A pessoa falou, eu falei, quer água? Falou, quero. Eu falei, você quer com gás ou sem gás? Falou, não, pode ser sem gás. Gelada ou natural? E aí você fica respondendo. Gente, é tanta informação. É tanta informação. E
Isso nos cansa. Paulo passava por essas fraquezas emocionais. Paulo também passava com fraqueza, o problema, com a presença de opositores. Tem gente que faz mal para a gente. Tem gente, é sério, tem gente que te desgasta. Tem gente que nos exaure. Tem gente assim, que se bateu no teu celular, é o nome dela, já te... Então, Paulo também passava por isso. E isso causava aflições constantes para ele. E o espinho na carne aqui pode ser qualquer outra coisa que você mesmo possa colocar aqui. Pode ser coisas que são da sua experiência pessoal. E para Paulo isso era tão ruim que ele compara um demônio me esbofeteando. É isso que Paulo compara. Queridos, nós podemos estar abençoados em tantas áreas, podemos estar bem na família, podemos estar bem no nosso trabalho, no nosso ministério, e ao mesmo tempo ter dentro de nós uma frustração secreta, que ninguém conhece, que nos perturba e que nos incomoda. É a isso que Paulo chama de espinho na carne. Ele tinha alguma frustração que aqui nós tentamos elucidá-la, jogar luz, mas é o máximo que nós conseguimos. Havia algo que ele não contava para ninguém e doía na sua alma, que parecia um espinho enfiado na carne. Um espinho enfiado na carne, gente, assim, vamos lá. Pensa aqui comigo. Vou dar um exemplo para você. Uma unha encravada. Parece que perturba mais que um braço quebrado, não é verdade? E é interessante, quando você tem uma unha encravada, eu fico pensando, gente, eu tenho 10 dedos, eu tenho que dar chute bem nela. Tanto dedo para eu bater, tem que bater justo aquele que está encravado, não é? É um espinho que entrou na carne, uma farpa, ou que popularmente a gente fala ferpa, né? O paulista fala ferpa, né? Aquela coisinha que entrou aqui, começa a inchar no teu dedo, aquilo perturba tanto. E é interessante que 3 vezes ele pede para Deus para remover, e Deus diz para ele, minha graça é suficiente para você, meu poder vai se aperfeiçoar nessa sua fraqueza. Paulo até fala, foi para eu não ficar arrogante, que eu tive que perceber que eu também sou falho, que eu também tenho dificuldades. Meu irmão, se você tem pedido para Deus mudar algo na tua vida, seja na sua saúde, você tem pedido para Deus mudar algo na sua vida, talvez nas suas finanças, alguma área que te incomoda, seja talvez nos seus relacionamentos. E se Deus não mudou isso ainda, eu não estou falando para você parar de orar sobre isso, mas enquanto Deus não muda, não deixe que isso roube de você a sua alegria de viver. Não deixe isso amargar a sua vida. Não fique focado na sua frustração. Se Paulo ficasse focado nessa frustração dele, nesses porquês da vida, ele não teria cumprido o chamado dele. Fé, meu irmão, é confiar em Deus, mesmo quando a sua vida não faz sentido. Isso que é fé. É você dizer, Deus, eu não vou deixar que essa situação, essa frustração me tire, me desvie do propósito do Senhor para a minha vida. Irmão, irmã, os caminhos do Senhor são melhores do que o nosso. Saiba disso, Ele é o oleiro, você é o barro, entrega nas mãos de Deus e confia. Essa semana eu explicava para alguém aqui da nossa comunidade o que é confiar. Tem muitas pessoas que pensam que confiar é igual empinar um pipa. Você fica segurando a linha e fazendo. Eu falei, não, aí não é confiar. Confiar é entregar. Confiar, por exemplo, na língua inglesa é quando você faz um investimento bancário, o trust. Você faz isso. Você confiou, você pegou, tirou o dinheiro está lá agora, não está mais com você, e você está confiando que aquilo vai render e que aquilo vai voltar para você. Isso é confiar. Confiar é você entregar a chave do carro para alguém e dizer, dirige. Isso é confiar, não está mais no seu poder. Confiar é entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. É repetido, o entrega o caminho e o confiar é a mesma coisa. Então, quando a gente olha para Deus e confia a nossa vida a Ele,
mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, nós vamos perceber que Deus vai guiar a nossa vida. Vamos pegar algum exemplo bíblico. Moisés, por exemplo. Moisés tinha um problema na sua fala, e isso para ele era uma frustração. Se Deus precisasse consertar aquilo na vida de Moisés para usá-lo, Deus removeria aquele problema na fala dele. Mas Deus cumpriu o propósito dele na vida de Moisés, mesmo com aquela dificuldade, mesmo com aquele espinho na carne de Moisés. Por isso, se você está pedindo para Deus remover alguma coisa da sua vida e Ele ainda não removeu, é porque isso não é um empecilho para o que Deus quer realizar através de você. Veja bem, eu estou falando de dificuldade, não estou falando de pecado. Pecado a gente confessa e abandona, não é disso que eu estou falando. Estou falando de dificuldades, de limitações nossas. A Bíblia fala que Deus colocou a glória dele em vaso de barro. Lá no sertão eu vi uma mulher fazendo vaso de barro, e que coisa linda o que ela faz. Eu consegui trazer para cá alguns deles, e a arte de ser feita ali na mão, não é? Sem recursos tecnológicos, é uma coisa muito linda. Agora, quando você olha o vaso de barro, ele é todo tortinho. Não esses que são por aí industrializados. Os feitos mesmo, artesanalmente, eles têm as suas imperfeições. É por isso que Deus fala o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e aqui é Paulo de novo falando, tá? Na mesma carta, inclusive, olha o que Paulo diz. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, ou seja, essa presença de Deus maravilhosa, mas ela habita em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Todos nós temos imperfeições, vamos colocar no nosso corpo mesmo, que nos incomoda. Talvez você não liga para isso hoje, então eu vou jogar lá para a tua adolescência ou para a tua infância. Quer ver uma coisa? Quem aqui na adolescência ou na infância não gostava do seu cabelo? Eu estou levantando o meu aqui. Tem alguma outra? Quem aqui tinha alguma coisa, pode não ser isso aqui, eu não vou ficar citando todos, que você na adolescência ou na infância não gostava em você, na sua aparência, você não gostava. Vamos lá, aumentou. Tem mais coisa por aí, ó. Tem mais coisa. É cabelo, é olho, os olhos, é pele, é peso, é o corpo. Nós somos vasos de barro, a gente tem imperfeição física. Como eu já disse, Paulo tinha problema na vista. Timóteo tinha problema no estômago. Moisés teve problema na sua fala. Eliseu tinha problema com o cabelo, na verdade a falta dele. O Epafrodito tinha um corpo fraco e ele sofria de fraqueza ou de estresse. Agora, nenhum deles deixou de cumprir o propósito de Deus por causa disso. Nenhum deles. Porque se aquilo fosse empecilho, Deus teria removido. Mas como não era, Deus estava dizendo para eles o que ele disse para Paulo. E hoje, Deus está falando isso para você. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo isso. A minha graça te basta. Você já tem toda a graça suficiente que você precisa para você realizar aquilo que você precisa realizar. Meu irmão, para de reclamar. Não deixa que isso roube a sua alegria de viver. Quando for e se for necessário chegar uma hora de Deus remover isso da sua vida, Deus vai fazer. Mas enquanto isso não acontece, entre nessa graça. Fala para Deus, minha vida, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor conhece meus sonhos, o Senhor sabe o que me incomoda, eu posso não entender, pode não fazer sentido para mim, mas Deus, eu confio no Senhor, é isso. Você não precisa colocar a sua vida no modo espera, só porque você carrega algum tipo de frustração. Você já tem tudo o que você precisa para realizar o que Deus precisa realizar através da sua vida nesse tempo. Paulo, mais tarde, ele descobriu que aquele espinho na carne, na verdade, estava produzindo algo nele. Ele só percebeu isso quando ele continuou fazendo o que Deus tinha dado para ele fazer, apesar daquele incômodo que ele tinha. Dessa maneira, ele provou para ele mesmo que ele não iria parar de correr a corrida da sua vida e fazer o que ele tinha que fazer, somente porque as coisas
não estavam saindo como ele queria que saísse. Amado irmão e irmã, coisa mais preciosa da vida, Deus está trabalhando em nós. Deus está trabalhando no seu caráter. Isso tudo que nós passamos é para isso. Deus está trabalhando no nosso caráter. São nesses momentos da vida que Deus está usando para desenvolver seu caráter, inclusive desenvolver algumas habilidades, algumas qualidades na sua vida, que elas só podem aparecer ou serem produzidas sob pressão. Em Isaías, no capítulo 48, no versículo 10, diz assim: eu refinei você. Uma outra parte do texto diz: eu o provei na fornalha da aflição. Note, é na fornalha que nós somos refinados. Seu caráter está sendo trabalhado por Deus quando você passa por esses momentos de dificuldade. E é aqui que está a coisa bonita. É que se enquanto você pede para Deus para mudar essa frustração, se enquanto você pede, você ao mesmo tempo não desiste dos seus sonhos, mas não desiste daquilo que Deus está tratando com você, mesmo que aquilo que você está pedindo não muda, você está sendo mudado. Seu caráter vai estar sendo trabalhado por Deus e você vai sair desse momento um pouco melhor. Guarda bem isso, o seu caráter é mais importante que o seu talento. Guarda bem, isso é importante para todos nós aqui. O seu caráter é mais importante que o seu talento. Você pode ter um talento magnífico, mas você não tem um caráter muito forte, você não vai longe. Há determinadas coisas na vida da gente que só consegue ir adiante quando o nosso caráter está bem trabalhado. Tem coisas que Deus quer fazer através de mim e através de você, mas se o meu caráter e o seu caráter não está trabalhado para aquilo, Deus não vai fazer. A questão agora não é se você pode confiar em Deus, a questão agora é outra. Deus pode confiar em você? Essa é a pergunta. Você vai passar no teste? Você vai ficar firme na fé, mesmo se essa frustração não for resolvida? Porque se você não é fiel no deserto, Deus pode confiar em você a terra prometida? Muitas vezes nós estamos dando o nosso melhor, mas a gente não está vendo crescimento na vida da gente. E é nesse tempo que Deus está mexendo dentro de você. De repente você não está vendo um crescimento como você queria ter em áreas da sua vida, seja ela qual for. Talvez você tenha se dedicado ao teu trabalho, vê alguém crescendo, prosperando do teu lado e você não. Meu irmão, continua. Continua a ter o espírito de excelência, dê o seu melhor. Continua sendo bom para as outras pessoas, mesmo quando as pessoas, elas te decepcionam. Continue dando o melhor do que você faz. Muitas pessoas, elas deixam que essa frustração as faça desistir dos seus sonhos, ficam amarguradas. E olha, era só um teste, mas não passou no teste. Se você se mantiver firme, você vai chegar onde você precisa chegar. Se você não morrer no deserto, você chega na terra prometida. Na Bíblia Sagrada conta uma história, que eu não vou contar aqui o texto todo, porque é o capítulo inteiro de Gênesis 29, tem 3 personagens ali. Jacó, Raquel e Lia. Todos esses 3 personagens tinham frustrações. O Jacó foi enganado. No casamento dele, ele foi enganado pelo sogro. A Raquel, ela não podia ter filhos. E aquilo era muito frustrante para ela. Numa sociedade que cobrava da mulher ter filhos. É ruim quando a gente tem um problema nosso, uma limitação nossa, e pessoas próximas nos cobram daquilo que a gente não pode fazer. Lia era uma mulher que sabia que o marido dela não a amava. Porque o Jacó amava a Raquel e não a Lia. Então, assim como o Jacó, a Raquel e a Lia, você pode também ter coisa na sua vida que te frustra. E coisas que Deus não removeu na sua vida.
Mas você precisa ter uma mente bem firmada, não permitindo que isso azede a sua vida. Meu irmão, faça o que você puder fazer. E confie que Deus irá fazer aquilo que você não pode fazer. Querida irmã, fala isso para você mesma. Talvez o seu caso seja como o caso de Raquel. Você poderia dizer isso para você mesma: ainda que eu não venha ter um filho, não venha parir um filho, eu não vou ficar amarga com a vida. Eu vou seguir. Ou você, meu irmão, pode dizer assim: mesmo que eu não consiga aquilo que eu estou pedindo, eu não vou desistir da vida. Eu ainda vou carregar comigo uma santa expectativa de que esse tempo Deus está trabalhando meu caráter, me preparando para algo diferente e melhor. Quando você fica em paz, não tentando descobrir porque que a outra pessoa pode ter filho e você não, não tentando descobrir por que aquela pessoa é mais bonita e eu sou isso aqui, ó. Por que aquele cara cresceu comigo, estudamos no mesmo lugar, o cara agora está lá em cima, rico pra caramba, e eu estou aqui nessa pindaíba toda. Por quê? Quando você não consegue entender, meu irmão, não tenta entender. Você não vai conseguir. Mas se você se mantiver em paz, isso vai ativar a sua fé em Deus. Porque em paz você consegue ouvir a voz e a direção de Deus. E Deus vai remover o que precisa ser removido. Deus vai fazer o que precisa ser feito. Deus vai mudar o que precisa ser mudado. Mas se não precisa, Deus vai fazer apesar daquilo. Então não deixe que essas frustrações afastem você do destino de Deus na sua vida. Não permita que essa frustração destrua a beleza da sua vida. Se Deus não remover, continue fazendo o que precisa fazer. Siga o seu caminho. Não tente entender todos os porquês. Não deixe o seu coração ficar amargo. Deus vai mudar o que precisa ser mudado, remover o que precisa ser removido. Como dizia um cântico antigo que eu cantava na minha juventude, na igreja onde eu frequentava, que dizia assim: Deus tem as chaves, sim, Ele tem as chaves de todos os mistérios e de todos os porquês. E mais adiante no cântico dizia assim: e o que agora eu não vejo, amanhã então verei. Amém, irmãos? Amém. Convido você a ficar em pé comigo, eu tenho o último texto para ler com você, por favor. João capítulo 13, versículo 7. Jesus respondeu: o que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. A partir da frase, o que eu faço, vamos ler juntos? O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Amém. Amém. Eu acho que a maioria de nós entende muito bem o que o Senhor quis dizer aqui. E é provável que você já passou experiências assim na sua vida. Geralmente a nossa compreensão, ela vem depois do acontecimento, não durante a experiência. É muito mais fácil a gente olhar para trás na vida e dizer: ah, agora eu entendo o que estava acontecendo. Agora eu entendi a lição e por que isso me aconteceu. Normalmente nós não entendemos o que está acontecendo no durante. Mas eu acredito que Deus está dizendo aqui: agora você não entende o que eu estou fazendo, mas mais tarde você vai entender. Amém? Qual que é a área da tua vida em que você precisa dizer para o Senhor: Senhor, mesmo não entendendo, eu confio no Senhor. Sabe assim, pega a chave e dá nas mãos de Deus e fala: dirige. Senhor, confio. Faz isso. Feche teus olhos. Entrega a sua frustração ao Senhor. Entrega a sua dúvida ao Senhor.
Entrega o incômodo ao Senhor. Entregue alguma limitação que você tem. Entregue a alma cansada ao Senhor. Entregue aquele incômodo de gente. Entrega. Entrega o teu espinho na carne ou os espinhos. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Tudo mais Ele fará. Faz aí no seu lugar a sua oração. Senhor, Tu és tudo o que nós queremos. Tu és o que mais importa em nossa vida. E agora, Senhor, eu quero andar mais perto do Senhor. Queremos ser íntimos do Senhor, ao ponto do Senhor poder confiar os Teus segredos ao nosso coração. E se alguma coisa em nós nos limita nesse momento, Senhor, trabalhe em nosso caráter, para que possamos perdoar, relevar, entregar, confiar, e aguardamos com expectativa aquilo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, Senhor. Recebe, ó Deus, nossa adoração e a nossa confiança, e certos de que o Senhor fará muito mais do que estamos pedindo ou pensando, ou até mesmo muito mais do que nós cremos. Nós te damos o louvor, a honra e a glória por tudo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Ao nosso Deus. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Tenho certeza que Deus falou com cada um de nós aqui. Amém? Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém.